vamos falar de TI, transtorno explosivo intermitente. Ele é um transtorno de controle de impulso, certo? Caracterizado por episódios recorrentes de explosões de raiva. O nome é esse mesmo, explosões de raiva, é isso que acontece. Ou violência desproporcional às situações. Como a gente costumava dizer, tempestade num copo d'água. Quem tem TEI faz uma tempestade numa gota d'água, certo? Então, esses episódios podem incluir agressão verbal, física, comportamentos destrutivos ou autodestrutivos e podem ocorrer com pouca ou nenhuma provocação aparente. Pode ser que de repente desencadeie, certo? Então, as explosões de raiva muitas vezes são incontroláveis, tanto para ele quanto para outra pessoa que está dentro da situação, junto com essa pessoa que pode ser que tenha TEI. As explosões de raiva, elas surgem repentinamente, são desproporcionais ao estresse. Pode incluir gritos, xingamentos, ameaças, ataques físicos à pessoa ou objetos. Pode quebrar objetos, virar mesas, essas coisas. Esses episódios, geralmente são breves, tá? Durando minutos. Assim, do início ao pico, em torno de 15 minutos, certo? Do começo até o final. Imaginem uma curva, certo? Então, tem o início ali que desencadeou. Muitas vezes pode ser que seja um pensamento que ele teve, um pensamento que não lhe agradou, e aí vem essa explosão de raiva. Então, vai subindo, chega no pico alto, acontece a explosão, e logo depois a curva ela desce, tá? Então, eles são durando minutos e geralmente as pesquisas mostram que são 15 minutos no máximo, tá? Então, tem a agressividade verbal e logo depois, quando a curva desce, tem a sensação de alívio e logo depois da sensação de alívio vem o arrependimento, a culpa, a depressão, tristeza profunda. Então, depois desse alívio, que a pessoa, digamos, entende, vê o que aconteceu, então ela vem com esse sentimento de culpa, de depressão, de vergonha. E esses sentimentos podem ser que façam essa pessoa ter transtorno de ansiedade, ter depressão e várias outras comorbidades. O transtorno ele é diagnosticado quando esses episódios ocorrem frequentemente, certo? Então, o funcionamento social, ocupacional e outras áreas importantes da vida, eles são prejudicados. Então, quando é que nós sabemos que realmente é TEI? Pela frequência. Quanto mais acontecem esses episódios, mais ele se prejudica na vida dele e então pode sim caracterizar esse transtorno, tá certo? Esse transtorno ele não é novo, mas estudos aprofundados sobre ele aí já é mais recente, tá certo? Então, tem alguns fatores de causa: genético, biológico, histórico de trauma ou abuso, que aí é como se ele quisesse descontar na pessoa aquilo e inconscientemente. Fatores ambientais, estresse cotidiano, a profissão que escolheu, situações frustrantes também. Então tem essa baixa resistência à frustração. Então, qual seria o tratamento? Com certeza terapia. Terapia cognitiva comportamental é frequentemente utilizada para ajudar essas pessoas a reconhecer esses gatilhos para suas explosões de raiva, desenvolver estratégias de, quando vai iniciar ali o pico, desenvolver estratégias para que não chegue no topo da curva, e sim ele faça de uma forma linear, certo? Inicie baixo, ele tem a percepção e ele mesmo consegue estratégias através da terapia cognitiva comportamental, não subir a curva e sim continuar de forma linear, tá? E aí não haver a explosão de raiva. Medicação, em alguns casos, medicamentos como antidepressivos, especialmente
Inibidores de recaptação de serotonina, que é o mais comum, certo? Eles são bem aceitos para o tratamento. Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, entre outros. Atividade física também, muito importante, atividade física. E o gerenciamento desse estresse, tá? O impacto do TEI, ele tem um impacto significativamente muito grande na vida dessa pessoa que tem um transtorno. As explosões de raiva podem resultar em consequências até legais, jurídicas, como, por exemplo, a lei por conta de comportamentos agressivos, de explosão, que pode vir a chegar às vias de fato de agressão física, certo? Então, pode ocasionar perda de emprego, pode ocasionar distanciamento da família, dos amigos, então é bem complicado. Não é subdividido em diferentes tipos, como, por exemplo, o autismo, o TDAH ou a dislexia. O TEI é considerado um transtorno, um conjunto específico de características e pronto, não tem questão de nível de suporte 1, 2 e 3, ou nível do TEI também, 1, 2 e 3, não existe, tá? Existe episódios menores e episódios maiores de explosão de raiva. As características dos episódios menores são agressão verbal, comportamentos agressivos menores. A frequência também pode ocasionar menos, mas de grande impacto para a vida dele e a vida das pessoas que estão ao redor. Embora seja menos intenso, mas esses episódios ainda assim pode causar uma perturbação significativa na vida dessa pessoa. O TEI, ele também pode ter explosões raras, certo? E as características a pessoa experimenta a explosão de raiva bem menos frequente, mas muito intensa. Então, pode ser mais ou menos assim, uma vez no mês teve uma explosão de raiva, mas foi muito intenso, né? Tem pacientes, tem pessoas com esse transtorno que depois de uma explosão de raiva desmaiam, precisam ir até hospitais para ser medicado, para ser feito esse acompanhamento de emergência, porque como é algo que é muito intenso, então há uma descarga muito grande cerebral e então essa pessoa pode ser que venha até a desmaiar. As frequências do episódio é muito espaçado, certo? Não é tipo toda semana, não, é questão de meses, acontece uma, certo? Mas o impacto ainda continua sendo muito severo. E tem o TEI combinado. O TEI combinado, algumas pessoas podem apresentar frequentemente episódios de raiva, certo? Mas de forma mais branda, digamos assim, tá? Somente com explosões ocasionais, somente com gritos ou agressões verbais. E também combinado com momentos de explosões de raiva bem mais severa, com destruição de objetos, autodestrutivo ou até mesmo agressão física. Então, assim como o TDAH, o TEI ele tem esse tipo combinado, certo? Vai ter momentos que vai ser mais leve, mas também vai ter momentos que essas explosões vão ser mais severas, tá? A comorbidade, existe sim comorbidades, como por exemplo a ansiedade, porque quando acontece essa explosão de raiva, o coração acelera, tem pessoas que relatam que sentem dor de cabeça, então podem ter alguns sintomas, certo? Então existe esses tipos de comorbidade e até também pode vir a ter síndrome do pânico, porque o medo que aconteça novamente esse episódio de explosão de raiva e aí assim acabar prejudicando alguém
ou até mesmo indo preso. Então, pode sim desencadear todas essas comorbidades. O diagnóstico do TEI, ele é um pouco personalizado, certo? Por quê? Porque é focado em características bem específicas. O laudo não vem da noite para o dia, certo? Precisa de um acompanhamento, de uma série de testes, algumas intervenções eficazes de controle de raiva, para saber se realmente a pessoa tem esse transtorno ou não. Como tem várias implicações significativas na vida do indivíduo e quem convive com ele, então realmente é um diagnóstico que ele é clínico. Não existe um exame de imagem ou exame de sangue que vai detectar que a pessoa tem esse transtorno. Então, ele é diagnóstico clínico, mas realmente precisa de um acompanhamento e não é de primeira consulta ou primeiro teste que vai dizer que se a pessoa tem esse transtorno ou não. Tá certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre o TEI, transtorno explosivo intermitente. Até mais. Tchau!